Fala, meus amigos, tudo bem? Essa aula de hoje ela é a abertura do capítulo que trata de um assunto muito interessante chamado química orgânica. Vocês já viram isso em outros momentos, mas agora, nesse instante que vocês vivem na terceira série do ensino médio, a gente vai retomar esse assunto, porque ele é presença garantida em tudo quanto é tipo de processo seletivo que vocês encontrarem daqui para frente. Portanto, vamos de boa, lembrar de coisas que vocês já fizeram e não teremos muito estresse com isso. Muito bem. Então, essa primeira tela que aparece aqui sou eu, e eu coloquei ela para que vocês vissem quais são os modos de contato que nós temos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato através do Twitter, ou através do Instagram, ou através desse canal aqui no YouTube, que eu vou ser notificado de qualquer forma. Então, isso aqui é apenas para comunicação que vocês podem ter comigo caso exista alguma dúvida. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Quando a gente fala a respeito de química orgânica, não há como não falar das duas definições que a gente tem para esse assunto, que mudaram em algum momento do ano de 1828, quando esse cidadão que está aparecendo aqui no lado direito do vídeo, um químico alemão chamado de sobrenome Wille, então essa é mais ou menos a pronúncia do nome dele, ele conseguiu fazer algo que mudou a história da química, especificamente da parte da química orgânica. Por quê? Eram conhecidas naquela época muitas substâncias encontradas, por exemplo, em organismos vivos, em animais, em plantas, em frutas e coisas assim. Porém, os químicos da época não conseguiam produzir essas substâncias em laboratório. Então, para justificar isso, eram criadas muitas ideias. Mas Villa conseguiu acabar com todas essas ideias estranhas, né, e jogou tudo isso no lixo quando ele sintetizou, tá certo, foi meio por acaso, ele sintetizou ureia, que é essa molécula que você vê aqui no lado direito da sua estrutura, da sua imagem, que é uma das formas que o organismo humano tem de eliminar nitrogênio. Então, essa representação dessa molécula você vai encontrar durante muito tempo. E essa molécula, ela é representada assim, ó. Essa bolinha mais escura, cinza escuro, quase preto, é carbono. Então isso são definições que aparecem na maioria dos programas de desenho de moléculas usando essa representação, tá? É claro que você pode mudar para o que você quiser, mas existe meio que um consenso mundial de que essas cores que eu vou comentar com vocês agora sejam as mais usadas. Muito bem, então essa bolinha mais escura é o carbono, a bolinha vermelha é o oxigênio, a bolinha azul é o nitrogênio e a bolinha branca é o hidrogênio. Então, para que isso fique mais claro para vocês, olha só, vamos fazer assim, vamos colocar aqui o símbolozinho. Então você tem aqui hidrogênio, 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 hidrogênio. Aí você tem nitrogênio, que é a bolinha azul, você tem carbono, que é a bolinha cinza escura, preta, e oxigênio, que é a bolinha vermelha. Muito bem. Esses tubinhos que ligam essas bolinhas são as ligações covalentes. Quando é um tubinho só, é ligação covalente simples, e quando são dois tubinhos, é ligação covalente dupla. E ele tem duas cores para mostrar, né, que esse tubinho é feito a partir da contribuição de dois átomos. Daí vem o conceito de ligação covalente, né, que todo mundo aqui, eu espero que saiba. Aí, essa molécula ela foi produzida a partir de uma outra conhecida chamada cianato de amônio, que é uma substância que não é necessariamente encontrada em organismo humano. Aliás, não tem isso em nenhum organismo conhecido. Essa substância, então, ela é chamada de inorgânica. Muito bem, a reação que provocou isso foi uma reação de aquecimento que acontecia durante um certo tempo. Wille não queria, não tinha a ideia necessariamente de fazer ureia, porque essa reação que aconteceu meio que por acaso era desconhecida até o momento, e ele, quando produziu ureia, mostrou uma coisa muito interessante, que aparece aqui na próxima tela, né, que é o chamado vitalismo, ou teoria da força vital. Então, o que significa isso em termos simples? É uma, era uma maneira
de você justificar que apenas organismos vivos tinham essa chamada força vital. Então, essa força vital era aquela capacidade que os organismos tinham de produzir substâncias e os químicos não conseguiam fazer a mesma coisa fora de um laboratório. Então, essa era uma das maneiras de justificar, por exemplo, a incompetência na época em conseguir produzir uma substância orgânica. Às vezes, a incompetência vem apenas de não conhecer o método adequado. Não é burrice, é incompetência. E aí, à medida em que essa reação se tornou compreensível, a química orgânica simplesmente mudou, né? E essa história de vitalismo acabou. Wheeler terminou com essa ideia, e então, a partir desse momento, a química orgânica passou a ser a parte da química que estuda compostos baseados no átomo de carbono, porque se verificou que todos os compostos orgânicos possuem carbono como elemento que aparece em todas as substâncias. Portanto, começa a partir daí. Muitas pessoas, então, começaram a estudar essa nova área da química. Uma delas é um outro químico que se chama Auguste Kekulé, que é que foi o cara que fez os chamados postulados de Kekulé. Tem muitos outros nomes envolvidos aqui e você pode exercer a sua curiosidade e ler um pouquinho a respeito dessa ideia que vocês vão curtir, viu? São coisas bem interessantes. Bom, dentre os postulados de Kekulé, 3 são marcantes e servem para a gente nessa aula para entender a parte inicial de química orgânica. Primeiro, o átomo de carbono é tetravalente. Então, o que significa isso? O átomo de carbono é capaz de formar 4 ligações covalentes, e como vocês já estudaram isso em outros momentos, você sabe que ligação covalente é aquela que é feita com compartilhamento de elétrons entre 2 átomos. Então, o carbono forma 4 em função da configuração eletrônica da sua camada de valência. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, entre em contato que eu tire essa dúvida, ou então, se for necessário, se for uma coisa mais frequente, eu faço um vídeo só sobre ligação covalente, tá? Bom, aí Kekulé ainda mostra que as 4 valências, quando são simples, ou seja, que formam um carbono saturado, isso aqui são conceitos que vocês vão usar ao longo dessas próximas aulas. Carbono saturado é aquele que só forma ligação simples. E nesse contexto, as 4 ligações simples que o carbono forma são iguais. Kekulé foi muito feliz nisso. É claro que existem outros tipos de ligação que o carbono pode fazer, mas isso foge um pouquinho dessa primeira ideia que a gente está discutindo aqui. E o terceiro desses postulados é que o átomo de carbono forma cadeias. Então, o que quer dizer isso? O carbono pode formar sequências de átomos ligados entre si e não existe nenhum limite para o tamanho dessas cadeias. Então, isso torna o átomo de carbono extremamente versátil nesse aspecto. E juntando isso com outros elementos, a gente vai chegar então em coisas que são inimagináveis, como por exemplo o número máximo de moléculas orgânicas. Isso é simplesmente ilimitado. Por que é ilimitado? Porque não se conhece. Se conhecem todas as substâncias orgânicas possíveis. Porque eu posso fazer uma reação onde eu modifico uma parte de uma molécula e tenho uma substância nova. E a partir daí, a quantidade só cresce. Isso já está chegando perto de 80 milhões de substâncias orgânicas diferentes. Bom, acontece que a química orgânica, que estuda compostos baseados no carbono, não tem só o elemento chamado carbono. Existem os elementos chamados de organógenos, que são aqueles que formam substâncias orgânicas. Como você sabe, a partir de 1828, da química orgânica, estuda compostos baseados em carbono, o carbono não é o único elemento que existe em substâncias orgânicas, em compostos que são encontrados em organismos vivos em qualquer lugar. Então, como eu tenho que focar em carbono, eu sei, ao longo da história, né, e ao longo de vários experimentos, que não tem só carbono. Então, esses elementos organógenos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, aí tem mais um monte, cloro, bromo, flúor, selênio e por aí vai. Esses elementos
entram na composição de um monte de substâncias. Eu achei legal colocar essa imagem aqui pelo seguinte: essas chamadas bases nitrogenadas que vão formar uma macromolécula chamada de DNA, ela tem a seguinte característica, né? Ela tem esses nossos elementos organógenos. Então você vê aqui numa base nitrogenada chamada citosina, né, que é uma base pirimidínica, eu tenho aqui os elementos organógenos, carbono, nitrogênio e oxigênio ligados dessa maneira. Essa parte colorida que tem dentro delas é apenas para dar um destaquezinho qualquer, tá? Você não precisa ir nada além, não tem nada que justifique o fato de uma ser verdinha e outra ser amarelinha. É apenas para dar destaque e diferenciação entre as estruturas. E aí você percebe a ligação covalente simples, a ligação covalente dupla e por aí vai. E aqui, do lado esquerdo dessa fórmula, nós temos então a maneira pela qual tudo isso vai se conectando para formar moléculas maiores. Então, se justifica plenamente elementos organógenos que são encontrados, por exemplo, nessas bases que vão formar a nossa estrutura molecular individual. Muito bem. Então, saindo dos elementos organógenos, a gente entra agora um pouco mais com cuidado nas chamadas cadeias carbônicas. Então, o que é uma cadeia carbônica? É simplesmente uma sequência de átomos interconectados. Normalmente, na maioria dos casos, esses átomos são carbono. Porém, existem outros que podem aparecer nessas cadeias e a gente vai discutir isso ao longo dessa aula. Para ilustrar o início da ideia de cadeias carbônicas, é legal então a gente começar a classificar esses átomos de carbono segundo um critério bem específico, porque a gente vai usar isso em outros momentos. Muito bem. Então aqui eu desenhei uma molécula bastante conhecida na sociedade atual. Essa molécula tem nome comum de isoctano. Esse isoctano é uma substância encontrada em uma mistura comercial chamada gasolina. Então, gasolina é uma substância formada, gasolina é uma mistura formada, entre outros, por essa substância aqui. Então tá, o que a gente tem aqui de interessante? Aqui eu tenho os carbonos classificados como primário, secundário, terciário e quaternário. Então, como é que eu inicio a minha definição? Então, carbono primário é aquele ligado apenas a um outro carbono. Muito bem, agora como é que eu identifico isso na estrutura? Se você olhar essa parte aqui, ó, esse pedacinho que eu vou mostrar no destaque aqui, ó, que está na extremidade direita. Aqui eu tenho um grupo chamado metil. Né? Esse pedacinho CH3 é chamado de metil em alguns casos, não nesse, mas ele vai aparecer com esse nome em alguns lugares. Esse conjunto CH3 ele é formado dessa maneira que você vê aqui um pouquinho mais para baixo. Um átomo de carbono ligado a 3 hidrogênios e esse tracinho aqui, ó, mostrado no destaque, significa que esse átomo vai se ligar a outro carbono. Então, esse CH3, nessa extremidade direita, está ligado a um único outro carbono. Eu posso simplesmente não mostrar os hidrogênios nessa estrutura e eu vou ver então que esse CH3 só está ligado a um único carbono. Então ele é primário. E todos os outros CH3 da molécula também são representados pela letrinha P e são todos primários então. O segundo tipo de átomo que aparece aqui é o carbono secundário. Então, o que é um carbono secundário? É aquele ligado a outros dois. Então, se você olhar aqui na molécula, esse conjunto aqui, ó, chamado CH2, tem um carbono que está ligado a um outro carbono à sua esquerda e outro carbono à sua direita. Então, você ignora, mais uma vez, os átomos de hidrogênio e vê que você tem um carbono secundário. Tranquilo, sossegado. Vamos agora para o carbono terciário. O que nós temos aqui no carbono terciário? Uma coisa bem simples. Um carbono ligado a outros três. Então, esse carboninho que você vê aqui no destaque está ligado a um carbono à sua esquerda, um à sua direita e um carbono abaixo. Então, você tem aqui 1, 2, 3. Então, esse carbono é
terciário. Depois nós temos aqui, finalmente, para terminar a conversa, um carbono quaternário. Então, o que é um carbono quaternário? É aquele carbono que está ligado a outros 4 carbonos. Certo? Então, isso aqui vai ser muito útil para a gente entender os conceitos relativos à cadeia carbônica que vão aparecer daqui a pouquinho. Muito bem. Então, aqui eu vou representar a mesma molécula de outra forma. Eu estou representando aqui do lado esquerdo, na parte superior, você vê aqui em cima, a fórmula estrutural da sua estrutura, usando os símbolos dos elementos e todas as ligações. E eu tenho uma representação alternativa que aparece aqui na parte inferior direita, que é a representação em forma bastão. O que nós temos aqui? Eu achei por bem atribuir, de qualquer jeito, um número a cada átomo de carbono e mostrar quem são esses carbonos nas duas representações, para que você seja capaz de fazer a tradução entre elas. Então, vou até pedir para que você pratique essa tradução, porque isso é importante. Você vai ter duas representações bem claras dentro da sua cabeça. Nessa representação que você vê aqui à direita, nós não escrevemos o símbolo nem do carbono nem do hidrogênio. O átomo de carbono está sempre no final de cada tracinho e o átomo da ligação carbono-hidrogênio ele é sempre omitido, por uma questão de simplicidade. Outras ligações não podem ser omitidas, tá? Muito bem. Então agora vamos ver o seguinte, o que a gente pode brincar daqui para frente. Agora a gente pode entrar finalmente no conceito de cadeia carbônica, onde nós temos o seguinte. Então aquela sequência de átomos interconectados pode ser classificada segundo alguns critérios. Por exemplo, cadeias. Uma cadeia carbônica pode ser cíclica ou acíclica, certo? Então, a gente vê isso aqui. Nós vamos ver essas ideias daqui a pouquinho. Essas cadeias podem ser, segundo outro critério, normais ou ramificadas. Segundo outro critério ainda, elas podem ser saturadas ou insaturadas. Podem ser, inclusive, homogêneas ou heterogêneas. Ou ainda eu posso ter uma cadeia aromática, que a gente vai ver daqui a pouquinho, com um pouquinho mais de detalhes, onde eu tenho aqui uma cadeia aromática que pode ser mononuclear ou polinuclear. São coisas simples e vocês vão entender isso aqui de boa, tá? Muito bem. Então agora vamos entender a classificação dessas cadeias usando dois exemplos bem tranquilos. Então aqui, nessa parte de cima, eu tenho uma molécula com 4 carbonos, naquilo que eu chamo de cadeia principal. Tem um grupo CH3 que não tem um número atribuído, então eu vou dizer nesse momento que ele está fora dessa cadeia principal. A gente vai usar esse conceito em outras aulas, quando for tratar de nomenclatura. E aí temos que ver o seguinte, essa cadeia que eu chamo de acíclica, por que ela tem essa classificação? Porque ela é uma cadeia aberta, ela não forma, por exemplo, uma figura geométrica. Outra maneira de você perceber isso é que o primeiro átomo da cadeia, que é identificado por 1, não está conectado ao 4, fechando como se fosse um circuito de Fórmula 1, um circuito elétrico ou alguma coisa desse tipo. Então essa cadeia é chamada acíclica. Então esse aqui é o primeiro cenário. Por que essa cadeia é chamada de ramificada? Porque ela possui um carbono terciário, que é esse carbono número 2 aqui. Então, essa cadeia tem esse nome por causa do carbono número 3. Que esse carbono número 3, que você já acabou de ver. Opa, número 3 não, né? Aí não vai dar certo. Por causa do carbono número 2. O carbono número 2 está ligado a outros 3, por isso que ela é ramificada. Outra coisa, por que essa cadeia é dita saturada? Simples, por um único motivo. Porque ela apresenta ligações simples entre os átomos de carbono da cadeia principal. E por que ela é homogênea? Porque os 4 átomos da cadeia são
carbono. Muito bem. Agora, pegando um exemplo um pouquinho diferente, a gente vê aqui na parte inferior esquerda uma cadeia que é cíclica, e eu percebo isso porque ela forma uma figura geométrica, ou seja, de maneira bem simples, bem tosca. O primeiro átomo da cadeia está ligado ao último, né? O 1 está ligado ao 6. Ela é uma cadeia insaturada. Por quê? Porque existe uma ligação dupla entre os carbonos 4 e 5. Nessa de cima, ela é saturada porque todas as ligações entre os átomos de carbono são simples, e aqui embaixo eu tenho uma ligação dupla, portanto ela é insaturada. E por que essa cadeia é heterogênea? Porque um dos átomos dessa sequência principal não é carbono. Existe um átomo de nitrogênio. Então esse nitrogênio, identificado pelo número 1, ele é um heteroátomo, portanto eu tenho uma cadeia heterogênea. Muito bem. Então agora vocês precisam entender o conceito de aromaticidade. E aqui nós vamos ver o seguinte: o que é uma cadeia aromática? Cadeia aromática é aquela cadeia que tem algumas características marcantes. Nós vamos pegar no caso mais simples hoje, tá? Para que seja aromática, uma cadeia tem que ser cíclica, ou seja, formando uma figura geométrica, né, um anel, uma cadeia fechada. Ela tem que ser poliinsaturada, com pelo menos 3 ligações duplas, alternadas entre si, e ela é plana. O fato de ela ser plana significa o seguinte, que essa molécula, ela tem todos os átomos no mesmo plano, e você já sabe, como uma ligação dupla é identificada como uma ligação π, eu tenho o seguinte, a ligação sigma é aquela formada pela sobreposição frontal de orbitais, e ela aparece aqui, ó, na parte esquerda desse desenho na última linha. Parte da ligação dupla está aqui, ó, com seus orbitais p, que eles são orbitais puros, que eles não sofreram hibridação. E esses orbitais aqui, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do plano, eles estão muito próximos entre si, então é possível que os elétrons troquem de posição. E quando eles trocam de posição, a ligação dupla troca de posição. E era o que Kekulé mostrou para o benzeno aqui um pouquinho para cima. Então, essa troca de posição que leva a uma nova localização da ligação dupla chama-se ressonância. E essas estruturas de ressonância do benzeno podem ser generalizadas e simplificadas nessa estrutura que a gente viu aqui embaixo. Simples, né? Então, essa parte inicial de cadeia carbônica aromática é bem tranquila. Essa aqui do benzeno, por exemplo, é uma cadeia aromática mononuclear, porque tem um núcleo só. Beleza? Então agora vamos ver dois problemas aqui de boa para que vocês entendam o que a gente está discutindo. Então temos aqui o seguinte. Isso aqui está no material de vocês, tá? A maior parte das drogas dos anticoncepcionais de via oral apresenta a fórmula estrutural plana a seguir incompleta. Então, se ela é incompleta, você vai ter que completar de alguma forma. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, qual é a alternativa correta? Bom, faltam 13 hidrogênios na estrutura. Cara, não sei, então vamos completar os que faltam aqui. Os hidrogênios faltantes aqui, eles vão entrar nos átomos para completar a valência deles. Então, como o oxigênio é bivalente, que forma duas ligações, aqui tem um hidrogênio. O carbono é tetravalente, então aqui tem mais um. O nitrogênio é trivalente, então aqui tem um. O carbono é tetravalente, aqui são dois. Esse carbono aqui na sequência, tá? Onde eu estou agora não tem nenhum carbono, não tem mais nenhum hidrogênio. Esse aqui tem um. Esse, à esquerda dele já está com as valências completas, então aqui eu tenho mais um. Aqui eu tenho mais um. Aqui eu tenho mais um aqui no oxigênio, mais um nesse carbono. O de fusão de anel já está cheio, já está completo. Aqui dois, completo, beleza. Tem 13 hidrogênios aqui? Não sei, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Será que eu contei certo? Vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Faltam 13 hidrogênios? Aparentemente sim. Depois, é um composto quaternário? Bom, aqui não tem nenhum carbono quaternário. Apresenta a fórmula molecular, blá 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 blá. Opa, se faltam 3 hidrogênios, tem 13 hidrogênios. Então, aqui não está correto porque só tem 10. Depois, não é um composto orgânico, por favor, né? E apresenta somente um carbono primário. Vamos ver, carbono primário, 2. Não, está errado. Quem é carbono primário aqui? De maneira bem simples, para você ficar bem tranquilo, esse carbono aqui é primário e esse carbono aqui é primário. É só você lembrar que carbono primário é aquele que está ligado a um único outro carbono. Então, está tudo certo. Não importa a quantidade de ligações, tá? Então, resposta correta, alternativa A. E agora, esse aqui é um exercício muito legal da Unicamp. Eu gosto de usar ele porque ele é muito ilustrativo. Então, ele mostra o seguinte. A ureia é o produto mais importante da excreção de nitrogênio pelo organismo humano. Na molécula da ureia, formada por 8 átomos, o carbono forma 2 ligações simples e uma dupla. Então vamos começar a desenhar essa molécula. Então, o carbono forma uma ligação dupla e 2 ligações simples. O oxigênio forma uma ligação dupla. Então, de acordo com o texto, só vai formar ligação dupla carbono e oxigênio, que é onde eles se encaixam. Muito bem. Cada átomo de nitrogênio forma 3 ligações simples e cada hidrogênio só forma uma. Átomos iguais não ligam-se entre si, portanto, é preciso ter um nitrogênio em cada valência que sobrou do carbono. Os hidrogênios só vão se encaixar aqui porque os outros átomos estão com as valências completas. E essa, então, é a estrutura da ureia. Tá vendo? Sem estresse, sem complicação. Então, com isso, a gente encerra essa aula introdutória de Química Orgânica. Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso de boa. Se tiverem qualquer encrenca, entre em contato e eu ajudo vocês nas dúvidas, tá bom? É isso aí. Beijos a todos.